Imagine ser o homem que mudou o curso da história de uma nação, alguém que levantou multidões com suas palavras e controlou o destino de milhões com suas decisões. Benito Mussolini foi esse homem. Mas quem foi ele de verdade? O que fez um simples jornalista se transformar no ditador de uma das mais poderosas nações da Europa? E, acima de tudo, o que podemos aprender com os erros e acertos desse líder controverso? Hoje, em Histórias UOL, iremos mergulhar na vida e no legado de Mussolini, desvendando os segredos por trás de suas estratégias políticas, suas alianças e, eventualmente, sua queda. Se você já se perguntou como líderes fortes conseguem manipular as massas, ou como o poder pode tanto elevar quanto destruir, este vídeo é para você. Ao assistir, você ganhará insights valiosos sobre como os líderes influenciam o mundo ao seu redor, o que pode ajudá-lo a reconhecer padrões em sua própria vida e no cenário político atual. Você já se pegou refletindo sobre o impacto que uma pessoa pode ter no destino de um país? Já se perguntou o que distingue um verdadeiro líder de um tirano? Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, na modesta aldeia de Dovia di Predappio, situada nas colinas acidentadas do norte da Itália, perto da cidade de Forlì. Seu pai, Alessandro, não era apenas um ferreiro, mas também um fervoroso socialista, um ateu que acreditava que a religião era o ópio do povo. Em contraste, sua mãe, Rosa Maltoni, era uma devota católica romana, uma gentil professora que acreditava firmemente que a salvação residia nos ensinamentos da igreja. Desde os primeiros dias, Benito foi dividido entre dois mundos que não poderiam ser mais diferentes. Por um lado, seu pai enchia a casa com a retórica inflamável de Karl Marx, o tilintar de martelos e o cheiro de ferro vindo da forja. Alessandro frequentemente levava seu filho à taverna local, onde as ideias socialistas fluíam tão livremente quanto o vinho, plantando em Benito as sementes de um espírito revolucionário. Por outro lado, sua mãe, com um rosário na mão, o conduzia à reverência silenciosa da igreja, onde o ar era denso com o incenso e a solenidade da oração. O jovem Mussolini era um paradoxo. Na missa em um dia, na taverna no outro. Ele era uma criança forjada no fogo, mas batizada em água benta. Mais tarde, Mussolini recordaria: "Eu não era um bom menino. Eu era, acredito, indisciplinado." Mas isso seria um eufemismo. A infância de Benito foi uma tempestade de rebeldia e agressão, uma tormenta que nem a fé inabalável de sua mãe conseguiu acalmar. Aos 8 anos de idade, Mussolini já ajudava seu pai na fornalha, o calor das chamas combinando com a intensidade das ideias que Alessandro despejava em seu filho. No entanto, apesar dessa imersão precoce na ideologia socialista, o coração de Benito permaneceu profundamente leal à sua mãe, uma luta entre o amor e a ideologia que moldaria sua vida. Temendo desagradá-la, ele frequentava a missa habitualmente, mas sua natureza desafiadora não podia ser contida. Quando Mussolini tinha 9 anos, Rosa, sobrecarregada pelo comportamento indisciplinado do filho, o enviou para uma escola rigorosa, administrada por monges católicos romanos, na esperança de que a disciplina pudesse domar sua selvageria. Mas, em vez de submissão, o jovem Mussolini respondeu com uma rebeldia ainda maior. Ele brigava com os colegas de classe, e sua rebeldia atingiu o auge quando ele entrou em confronto com um dos monges, um embate que levou à sua expulsão. Desesperada, Rosa o matriculou em uma instituição menos rigorosa, mais próxima de casa. Mas o espírito rebelde de Benito não conhecia limites. Sua segunda expulsão ocorreu após ele ameaçar outro aluno com uma faca, um sombrio presságio da violência que mais tarde definiria seu regime. Finalmente foi encontrada uma terceira escola, onde Benito, já infame por seu comportamento, conseguiu concluir seus estudos, ainda que de forma medíocre. Aos 17 anos, Mussolini completou seus 10 anos de escolaridade obrigatória, embora seu histórico acadêmico estivesse longe de ser exemplar. Suas conquistas mais notáveis não foram na sala de aula, mas em suas atividades extracurriculares. Ele aprendeu a tocar trombone e, mais importante, a falar com uma eloquência incendiária que podia agitar multidões. Um vislumbre precoce do demagogo que ele se tornaria. Em 1901, apesar de seu desempenho acadêmico medíocre, Mussolini, de alguma forma, se qualificou como professor. Mas a sala de aula não podia contê-lo. Ensinar era uma ocupação inadequada para um homem cujas verdadeiras paixões residiam em outros lugares. Nos debates acalorados do socialismo e no prazer de seduzir mulheres, ambos legados de seu pai. Aos 18 anos, Mussolini já era uma figura marcante, alto, de cabelos escuros e bonito, com uma personalidade imponente que atraía as mulheres como mariposas para a chama. Seu carisma era magnético, suas ambições eram ilimitadas, mas seus envolvimentos com as esposas de outros homens frequentemente terminavam em encontros violentos com maridos ciumentos, um prelúdio para os conflitos que mais tarde definiriam sua vida em uma escala maior.
nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica de um dos períodos mais importantes da história. Assim, acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. A breve e tumultuada carreira de Benito Mussolini como professor terminou em desgraça após uma altercação violenta, o que o destituiu de sua posição e o mergulhou em um abismo financeiro. Com poucas opções e ainda menos recursos, ele migrou para a Suíça, o refúgio enclausurado de exilados políticos, onde se sustentou através de uma série de trabalhos manuais. Mas não demorou para que suas inclinações políticas inatas o atraíssem para os círculos fervorosos de marxistas que encontraram nele um camarada apaixonado, embora volátil. O espírito inquieto de Mussolini também o levou ao turbulento mundo dos sindicatos e comícios políticos. Nesses eventos, ele se tornou notório por suas táticas disruptivas, interrompendo oradores e instigando brigas com os participantes. Essas provocações frequentemente o levaram à prisão e ele foi deportado de volta à Itália várias vezes. No entanto, cada expulsão apenas aguçou sua determinação, e ele retornava à Suíça com um zelo inabalável para provocar e desafiar o status quo político. A vida na Suíça foi marcada por dificuldades e desespero, empurrando Mussolini para as margens da sociedade. Em um incidente particularmente marcante, levado pela fome, ele roubou 2 mulheres idosas na rua, apoderando-se de sua comida com tanta desesperação que mais tarde confessou em sua autobiografia de 1928 que teria recorrido ao assassinato se elas tivessem resistido. Essa revelação assustadora sublinhou as profundezas de sua crueldade, uma característica que mais tarde definiria sua carreira política. Em 1904, talvez buscando redenção ou simplesmente uma nova direção, Mussolini voltou à Itália e se alistou no exército italiano, cumprindo os 18 meses obrigatórios. Sua passagem pelo serviço militar foi ofuscada por uma tragédia pessoal quando sua mãe, Rosa, faleceu 10 meses após o início de seu serviço. A morte dela devastou Mussolini, que a considerava como a maior tristeza de sua vida, refletindo um raro vislumbre de sua capacidade para um apego emocional profundo em meio a uma vida dominada por ambição e crueldade. Ao ser dispensado em setembro de 1906, ficou claro que a disciplina militar pouco fez para conter suas tendências disruptivas. Mussolini retomou sua vida civil com vingança, entregando-se ao consumo excessivo de álcool, à promiscuidade e a brigas. Apesar de seu passado conturbado e de suas credenciais acadêmicas questionáveis, Benito Mussolini conseguiu garantir uma série de contratos temporários de ensino nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. No entanto, a sala de aula era apenas um cenário para sua verdadeira vocação, a Revolução. Durante esse período, a bússola moral de Mussolini começou a decair, mesmo enquanto seu fervor pelo socialismo atingia novos patamares. O jovem que outrora equilibrava os ensinamentos de Marx e da Igreja, agora inclinava-se fortemente para a esquerda, com sua retórica se tornando mais incendiária a cada dia. A pena de Mussolini tornou-se sua espada, e ele a manejava com precisão implacável, escrevendo e editando para vários jornais socialistas, com cada artigo sendo mais mordaz e audacioso que o anterior. Ele atacava o governo, denunciando o sistema democrático como uma farsa, a classe média como parasitas e a Igreja como uma instituição de opressão. Em sua visão, a Itália estava nas garras de uma elite corrupta e ele estava determinado a destruir seu domínio sobre o poder. Em um panfleto particularmente venenoso intitulado Deus não existe, Mussolini descarregou sua fúria sobre o clero, rotulando os padres como micróbios negros, que são tão fatais para a humanidade quanto os germes da tuberculose. Foi um ataque chocante e blasfemo, projetado para provocar e polarizar. As palavras de Mussolini não eram apenas uma crítica, eram uma declaração de guerra contra a influência da Igreja sobre a sociedade italiana. Quando a Itália entrou em guerra com a Líbia em 1911, Mussolini aproveitou a oportunidade para avançar sua causa. Do conforto de sua mesa editorial, ele lançou uma campanha implacável contra o governo, condenando suas ambições imperialistas e a perda insensata de vidas italianas. Seus artigos inflamados geraram agitação e descontentamento, atraindo a ira das autoridades. Sua oposição declarada não passou despercebida, e logo a lei o alcançou. Mussolini foi preso e condenado a 5 meses de prisão, uma consequência que ele ostentava como uma insígnia de honra. Ironicamente, sua prisão apenas reforçou sua reputação dentro do movimento socialista.
A mesma postura desafiadora que o levou à prisão também chamou a atenção dos principais líderes socialistas da Itália, que começaram a ver Mussolini como uma estrela em ascensão, um homem de ação sem medo de desafiar o status quo. Eles admiravam sua audácia, sua recusa em ser silenciado e viam nele o potencial para liderar a causa socialista a novos patamares. Em dezembro de 1912, apenas um ano após sua libertação da prisão, a crescente influência de Mussolini foi consolidada quando ele foi nomeado editor do Avanti, o jornal nacional socialista. Isso era mais do que apenas um emprego. Era uma plataforma, um palco do qual Mussolini poderia transmitir suas ideias revolucionárias para toda a nação. A posição era um casamento perfeito para seu estilo bombástico, e em apenas 6 meses, seu jornalismo incendiário quintuplicou o número de leitores do jornal. Mussolini havia encontrado sua voz, e agora todo o país estava ouvindo. Ele transformou o Avanti de uma mera publicação em uma poderosa ferramenta de agitação, usando-o para moldar a opinião pública e angariar apoio para a causa socialista. Seus editoriais vibravam com energia, cada um sendo um chamado às armas, uma exigência por mudança. Em apenas alguns anos, Benito Mussolini havia passado de um professor rebelde para uma das vozes mais influentes do socialismo italiano, uma voz que em breve ecoaria por todo o mundo. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, Benito Mussolini era firmemente não intervencionista, defendendo uma perspectiva socialista que condenava a guerra como um jogo implacável jogado pela burguesia às custas da classe trabalhadora. Ele argumentava que a guerra apenas colocava o proletariado de uma nação contra o de outra, uma posição que ele propagava veementemente através de seus escritos no jornal socialista Avanti. No entanto, em poucos meses, a perspectiva de Mussolini passou por uma transformação radical. Ele começou a ver a guerra não como uma armadilha capitalista, mas como um cadinho para a mudança revolucionária. No final de 1914, ele havia revertido completamente sua posição, usando sua voz influente para instar a juventude italiana a se alistar no exército. Essa mudança dramática o alienou do socialismo mainstream. Sua nova defesa da guerra levou à sua expulsão do Partido Socialista e à sua remoção como editor do Avanti. Indiferente, Mussolini fundou seu próprio jornal em novembro de 1914, O Povo da Itália, que ele usou como uma plataforma para disseminar sua nova ideologia. O jornal tornou-se o porta-voz de seus pensamentos em evolução, declarando famosamente em seu primeiro editorial: "Somente o sangue move as rodas da história". Foi nessa mesma época que Mussolini estabeleceu os Fasci di Azione Rivoluzionaria, mais tarde conhecidos simplesmente como o Partido Fascista. Reconhecendo seu potencial para influenciar os esforços de guerra da Itália, as principais potências aliadas, Grã-Bretanha e França, começaram a apoiar Mussolini. Elas o viam como fundamental para mobilizar a Itália para a causa aliada, fornecendo-lhe um substancial apoio financeiro, incluindo um significativo estipêndio do Serviço Secreto Britânico, que lhe pagava 100 libras por semana. No ano seguinte, sob os termos do Tratado de Londres assinado em julho de 1915, a Itália se juntou aos aliados contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. No entanto, a campanha militar italiana foi desastrosa. Foi caracterizada por liderança ineficaz, conscritos relutantes e rebeldes, e resultou em um impasse devastador com a Áustria-Hungria. O custo foi aterrador: mais de 650 mil vidas italianas perdidas, 500.000 de desaparecidos e quase 1 milhão de feridos. O próprio Mussolini voltou ao exército em setembro de 1915, servindo com distinção e ascendendo ao posto de cabo. Ele foi elogiado por sua bravura e dedicação aos seus homens. No entanto, sua carreira militar foi abruptamente interrompida em 22 de fevereiro de 1917, quando ele foi gravemente ferido pela explosão de uma granada em uma trincheira. Após passar por várias cirurgias no mês seguinte, ele foi enviado para casa para se recuperar. Esse período de convalescença marcou outra mudança crucial na jornada ideológica de Mussolini. Seu foco passou do socialismo e dos direitos dos trabalhadores para uma defesa ardente do patriotismo e do ultranacionalismo. No turbulento período após a Primeira Guerra Mundial, a Itália se viu desprezada na Conferência de Paz de Paris de 1919. Apesar do significativo derramamento de sangue que havia contribuído como parte das potências da Entente, as recompensas territoriais prometidas pelo Tratado de Londres de 1915 foram retidas, levando a um senso palpável de traição nacional. O primeiro-ministro italiano, Vittorio Orlando, deixou a conferência em um ato público de indignação, uma ação que ressoou profundamente em seu país, mas que, no final das contas, custou-lhe a carreira política devido ao crescente descontentamento público.
O ambiente político subsequente na Itália era volátil. O nascente Partido Fascista de Mussolini, que não conseguiu garantir nenhum assento parlamentar nas eleições imediatamente após a guerra, para o divertimento de seus rivais, que até organizaram um funeral simbólico para o partido, se encontrou inicialmente às margens da política italiana. Os socialistas, que ganharam uma porção significativa dos assentos, emergiram como seus principais adversários. Esse período testemunhou uma rápida sucessão de 4 primeiros ministros, nenhum dos quais conseguiu angariar apoio suficiente para governar de forma eficaz, mergulhando a Itália em um estado de caos marcado por inflação galopante, desemprego severo e agitação social. Em meio a essa instabilidade, os camisas negras fascistas de Mussolini tornaram-se notórios por sua brutal supressão de oponentes, particularmente alvejando socialistas e comunistas. Suas táticas agressivas eram frequentemente ignoradas, se não abertamente toleradas, pelas autoridades simpáticas. Essa aplicação violenta ajudou a estabelecer os fascistas como uma força capaz de impor ordem, embora através de meios coercitivos. As eleições nacionais de 15 de maio de 1921 marcaram um ponto de virada. Alinhando-se com o Bloco Nacional de Direita, o Partido Fascista garantiu 35 assentos. Mussolini, agora deputado, começou a mudar sua estratégia para expandir seu apelo político. Ele adotou posições pró-monarquia e pró-igreja, embora seu desprezo pelo socialismo permanecesse veemente. Sob sua liderança, o partido foi renomeado como Partido Nacional Fascista, uma mudança que coincidiu com o crescente apoio público a Mussolini como uma figura de autoridade e ordem. A consolidação de poder por Mussolini foi dramática e rápida. Sua ação decisiva contra uma greve liderada por socialistas em outubro de 1922, juntamente com sua ousada declaração de que tomaria o poder se este não lhe fosse concedido, exemplificou sua busca implacável por controle. A subsequente marcha sobre Roma, no final de outubro, foi um ato calculado de desafio ao governo. O pedido inicial do primeiro-ministro Luigi Facta ao rei para usar força militar contra os fascistas foi brevemente aceito, mas rapidamente rescindido, levando à renúncia de Facta. Mussolini capitalizou astutamente a situação caótica. Apesar de a marcha ser mais simbólica do que militarista, com o próprio Mussolini evitando grande parte do esforço físico ao viajar de trem, sua postura estratégica forçou a mão do rei. Relutantemente, o rei ofereceu a Mussolini o cargo de primeiro-ministro para evitar uma possível guerra civil. Aos 39 anos, Mussolini ascendeu ao cargo de primeiro-ministro, não por meio de uma conquista aberta, mas por meio de manipulação estratégica e da ameaça implícita de força. Ao garantir os papéis duplos de primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Benito Mussolini se viu no comando de um governo que estava decididamente em minoria dentro do parlamento italiano. Essa posição precária dentro de uma estrutura democrática deixou Mussolini, um homem com inclinações autocráticas, profundamente insatisfeito. Reconhecendo as limitações impostas por seu status minoritário, Mussolini rapidamente tomou medidas para consolidar seu poder. Apenas 8 semanas após o início de seu mandato, ele estabeleceu o Grande Conselho Fascista, que serviu como um intermediário crucial entre o Partido Fascista e a Câmara dos Deputados. Este órgão, composto por nomeados leais a Mussolini, funcionava efetivamente como sua voz dentro do governo, diminuindo assim a influência e autoridade do parlamento. Em 1923, aproveitando o poder do Grande Conselho, Mussolini aprovou uma lei crucial que reformou o sistema eleitoral em benefício dos fascistas. Essa lei assegurava que qualquer partido que recebesse pelo menos 25% dos votos fosse automaticamente premiado com 2/3 dos assentos no parlamento. Quando as eleições foram realizadas em abril de 1924, essa manipulação, combinada com a presença intimidadora dos camisas negras de Mussolini que coagiam e intimidavam os eleitores, levou os fascistas a garantirem 374 dos 535 assentos, uma maioria impressionante de 70%. A vitória eleitoral, no entanto, foi manchada por violência e repressão. Reuniões da oposição eram rotineiramente interrompidas e seus candidatos eram assediados e agredidos. O assassinato audacioso do líder socialista Giacomo Matteotti, que havia criticado abertamente Mussolini e o regime fascista, provocou uma indignação nacional. O assassinato de Matteotti em 10 de junho de 1924 gerou protestos generalizados e exigências pela remoção de Mussolini, tanto por parte do público quanto de várias facções políticas. Apesar da turbulência, Mussolini manteve uma fachada de inocência em relação ao assassinato de Matteotti, professando indignação e repulsa.
No entanto, enquanto os políticos boicotavam o parlamento em uma tentativa de derrubá-lo, o rei optou por apoiar Mussolini, recusando-se a demiti-lo. A situação atingiu um ponto crítico durante um voto de confiança em 3 de janeiro de 1925. Com a maioria de seus oponentes ausentes do parlamento, Mussolini aproveitou o momento para afirmar sua dominação. Ele proclamou que apenas o partido fascista poderia restaurar e manter a estabilidade na Itália, uma alegação que ele usou para justificar a transição para uma ditadura plena. À medida que o controle de Benito Mussolini sobre a Itália se intensificava, a propaganda de seu regime permeava todos os aspectos da vida italiana, criando um formidável culto de personalidade em torno dele. Retratado como um homem de ação dinâmico, mas acessível, Mussolini era celebrado nos momentos de sucesso como o arquiteto do ressurgimento da Itália. Por outro lado, os fracassos eram sempre atribuídos a fatores fora de seu controle. Sua oratória carismática, marcada por gestos animados e expressões faciais envolventes, cativava o público, solidificando ainda mais sua imagem como líder do povo. No final da década de 1920, Mussolini havia efetivamente desmantelado as estruturas democráticas da Itália, estabelecendo um regime totalitário que exigia do público acreditar, obedecer, lutar. Esse mantra ressoava amplamente, atraindo até mesmo antigos socialistas que ansiavam por estabilidade. Sob seu governo, a crítica ao Estado era proibida, os partidos de oposição foram dissolvidos e Mussolini respondia apenas ao rei. A rede de vigilância do Estado era onipresente, com espiões prontos para relatar qualquer dissidência. Embora o regime fascista inicialmente tenha promovido modestos avanços econômicos, esses foram desfeitos pela depressão global desencadeada pelo crash da Bolsa de Valores, em outubro de 1929. Em resposta à turbulência econômica, Mussolini procurou distrair e unificar a nação por meio da agressão militar. Na década de 1930, Mussolini expandiu as ambições imperiais da Itália, lançando invasões na Líbia, Etiópia e apoiando Franco na Guerra Civil Espanhola. A invasão da Etiópia, em 1935, foi particularmente brutal, resultando em uma ocupação severa que durou até 1941, quando as forças britânicas expulsaram os italianos. Estima-se que durante esse período, 8% da população da Etiópia foi morta, com Mussolini ordenando a execução de populações masculinas inteiras em várias cidades. O líder deposto da Etiópia, Haile Selassie, fugiu para a Inglaterra e apelou com sucesso às Nações Unidas, que impuseram sanções à Itália. Essas reprimendas internacionais apenas aproximaram Mussolini de outro ditador europeu em ascensão, Adolf Hitler, preparando o terreno para uma aliança fatídica que teria consequências desastrosas para a Itália e para o mundo em geral. A relação entre Adolf Hitler e Benito Mussolini, marcada por alianças estratégicas e compromissos erráticos, atingiu um momento decisivo no dia 22 de maio de 1939, com a assinatura do Pacto de Aço. Esse pacto vinculou Itália e Alemanha em um acordo mútuo de apoio em caso de guerra. No entanto, a resposta de Mussolini aos eventos que se desenrolavam na Europa foi inconsistente e frequentemente mudou, refletindo suas profundas preocupações sobre a preparação militar da Itália e as implicações mais amplas da aliança. A ambivalência de Mussolini foi plenamente exibida no início da Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, no mesmo dia em que a Alemanha invadiu a Polônia, Mussolini revelou ao seu gabinete sua relutância em honrar o Pacto de Aço, citando o pacto de não agressão anterior da Alemanha com a União Soviética como uma violação do acordo entre eles. Apesar de compartilhar suas reservas com o gabinete, Mussolini manteve uma fachada de solidariedade com Hitler em público. Nos bastidores, porém, ele estava tão incerto de sua posição que chegou a considerar a possibilidade de se aliar aos aliados, Grã-Bretanha e França. No final das contas, influenciado pelo rápido avanço das forças alemãs na Europa e pela aparente derrota inevitável da França, Mussolini declarou guerra à Grã-Bretanha e à França, em 10 de junho de 1940. Os esforços militares italianos, sob o comando de Mussolini, foram espalhados por várias frentes. Tropas foram enviadas à França para reivindicar uma participação na vitória, e forças adicionais foram mobilizadas no norte da África para desafiar os territórios britânicos. Mussolini também direcionou divisões italianas para a Grécia e colaborou com a Luftwaffe nazista durante a Batalha da Grã-Bretanha. No entanto, esses esforços foram prejudicados por um planejamento estratégico deficiente e uma preparação inadequada. O desempenho das forças italianas foi desastroso em todos os teatros. No Egito, as tropas italianas
italianas sofreram uma derrota severa na Batalha de El Alamein, no final de 1942. Outros reveses ocorreram com a invasão aliada do norte da África francês, e a subsequente invasão aliada da Sicília, em julho de 1943, marcou um ponto de virada crítico. Cada uma dessas derrotas destacou as fraquezas das capacidades e estratégias militares italianas, frustrando Hitler, que foi compelido a desviar recursos alemães repetidamente para reforçar ou resgatar as operações italianas. O culminar desses desastres militares sinalizou a iminente queda do regime de Mussolini. Os repetidos reveses da Itália no campo de batalha, combinados com o crescente descontentamento interno, tornaram a derrota completa da Itália apenas uma questão de tempo, levando eventualmente à queda dramática de Mussolini e à mudança subsequente da Itália do lado do eixo para o lado dos aliados mais tarde na guerra. Em 1943, a Itália enfrentava consequências terríveis de sua prolongada participação na Segunda Guerra Mundial. A nação estava em uma crise severa. As fábricas estavam paradas sem combustível e a escassez de alimentos levou a uma fome generalizada. O descontentamento público atingiu um ponto crítico, culminando em uma marcha antifascista massiva em Roma, refletindo a raiva e o desespero profundamente enraizados na população. Em resposta à crise crescente e à pressão pública, o rei Vítor Emanuel III convocou Mussolini ao Palácio Real. Durante essa reunião decisiva, o rei informou Mussolini de que ele estava sendo removido do poder. Imediatamente após esse anúncio, guardas prenderam o líder deposto, marcando uma queda dramática de Mussolini. Pietro Badoglio, sucessor de Mussolini, procurou distanciar a Itália das potências do eixo. Enquanto publicamente mantinha a fachada de uma aliança com a Alemanha, Badoglio secretamente negociava com os aliados. Seus esforços culminaram na assinatura de um armistício, no dia 3 de setembro de 1943. Quando Adolf Hitler descobriu a traição, ele ordenou uma invasão rápida e agressiva da Itália, utilizando táticas de blitzkrieg para tomar controle de Roma, forçando Badoglio e o rei a fugirem da capital. Em meio a esse caos, Mussolini foi detido em Campo Imperatore, um resort de esqui convertido em prisão improvisada. Sua prisão foi abruptamente interrompida quando paraquedistas alemães executaram uma operação de resgate ousada, proclamando que Hitler os havia enviado para libertá-lo. Transportado para o quartel-general de Hitler na Prússia Oriental, Mussolini, desanimado, se encontrou com o Führer, que outrora havia idolatrado o ditador italiano. No entanto, o encontro foi tenso, pois Mussolini expressou seu desejo de se retirar da vida pública, uma ideia que Hitler rejeitou veementemente. Em vez disso, Hitler instalou Mussolini como chefe nominal da República Social Italiana, na Itália, ocupada pelos alemães no norte do país. Nesse papel, Mussolini era pouco mais do que um fantoche, com sua autoridade severamente limitada e sua popularidade praticamente desaparecida. Cercado por forças nazistas e pelos aliados em avanço, ele se tornou um líder apenas no nome, presidindo um regime que era tanto detestado quanto condenado. Nos dias finais da guerra, Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas foi capturado por partisãos italianos perto da fronteira. Em 28 de abril de 1945, ele e sua amante, Clara Petacchi, foram sumariamente executados. Seus corpos foram então levados para Milão, onde foram submetidos à fúria pública. A exibição grotesca de seus corpos na praça da cidade serviu como um símbolo sombrio do fim violento e ignominioso de Mussolini. Esse ato de retribuição sublinhou o ressentimento e a raiva profundamente enraizados que o povo italiano sentia por um homem que os havia levado a uma guerra catastrófica e à ruína nacional. Descubra mais. Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários. Se Benito Mussolini não tivesse se aliado a Hitler, a Itália teria seguido um caminho diferente na Segunda Guerra Mundial e na sua história subsequente? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.